Bem-vindos a mais um N30Cast, onde nós vamos ter a oportunidade de descobrir se tem algo de novo em você. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e se vocês gostarem da nossa entrevista, dá o seu like. Hoje nosso entrevistado vai ser o filiado do Partido Novo, Fernando Teixeira. Muito prazer aí, obrigado por ter vindo aí. Tudo bom, Tomeu? Eu que agradeço aí o convite para a gente conversar um pouco. Eu queria que você contasse um pouco para a gente qual que é o perfil do filiado do Novo. No instante que você entrou no Novo, você começou a conviver com as pessoas, deu para entender mais ou menos como é que são, né, os nossos filiados aí. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse perfil, qual foi a sua percepção a respeito deles? Olha, eu acho assim que um perfil bastante variado, né? Eu acho que consegue agregar vários tipos de pensamento, mas no geral eu acho que a maior parte das pessoas tem um pensamento de mudança, né, na política atual, com um perfil, um ideal mais liberal, né, com um perfil em que a gente diminua mais, né, diminua o tamanho do Estado, né, e a gente tente, as pessoas buscam, né, diminuir isso, e buscam também uma solução para esse modelo que a gente tem, né, porque assim, quanto mais peso do Estado, mais dinheiro público que a gente tem disponível, né, a corrupção acaba ocorrendo de forma mais forte, né, porque pequenas decisões como uma verba para merenda de escola, né, que são, no Brasil, que é um país continental, já é bastante dinheiro, né? As pessoas conseguem ganhar em cima disso, né? E o perfil das pessoas que estão no Partido Novo são pessoas que estão buscando novas soluções para esses problemas, né, que a gente enfrenta de corrupção, de uma eficiência ruim do Estado, mesmo de ideias ou princípios que estão sendo destruídos, né, estão sendo reconstruídos sem que a gente se enxergue como nação, como valores de nação. Então eu acho que a gente está tentando reconstruir, na verdade construir isso, né, que o brasileiro ele tem essa dificuldade de construir esse valor nacionalista, e a gente está começando a fazer isso. Eu acho que muitas pessoas estão contribuindo para isso, mas o Novo ele está se mostrando como uma liderança nessa construção do Brasil. Conta pra gente então assim, quem é o Fernando, onde é que ele estava, como é que foi esse processo de você vir e acabar encontrando a gente, se juntando ao nosso movimento? Então, eu sou joseense, nasci em São José, sou da Zona Leste de São José, nasci na região, né, ali do Parque das Américas, né, depois meus pais são de Minas, então eles vieram morar para cá para trabalhar, né, nas empresas, meu pai na Telefônica, minha mãe começou na Tecelagem Paraíba, mas depois... Tecelagem Paraíba, né? Muita gente veio... Uma referência, né? Muita gente veio para cá, começou lá, né, minha mãe começou com 16 anos lá. E depois ela montou o escritório dela, né, e meu pai também continuou na Telefônica. E a gente morava no bairro ali da Vila Tatetuba. Então, assim, sempre tive uma infância muito brincando na rua. A rua era um lugar que eu ficava praticamente o dia inteiro. E estudei nas escolas públicas de São José, estudei no Leonor Pereira Nunes Galvão, ali também na Vila Industrial. Estudei um período curto na Univap, né, antes de entrar no Leonor, porque eu tenho 4 irmãos e meu pai na época não tinha como pagar para todo mundo, então eu estudei em escola pública também. E o segundo grau eu fiz escola técnica na ETEP, fiz técnico eletrônico, né? Trabalhei na Embraer também. Na Embraer também? Técnico eletrônico, trabalhava em ensaios em voo. Eu trabalhei, era 2000 ou 2005, 2006, eu acho. 2006. Eu trabalhei lá até uns 2000, entrei lá em 2002. Então a gente pode ser que a gente está com o mesmo tempo, não se viu, né? Interessante. E assim, eu
fui meio pelo caminho do meu pai, que meu pai é engenheiro eletrônico e ele queria que eu trabalhasse logo, porque a cultura de quem veio do campo era trabalhar e fazer família e vida que segue. Então, né, meu pai tinha isso de querer que o importante é que todo mundo trabalhasse, estudasse. Mas aí eu, por algumas coisas da vida, né, eu tive meningite quando era pequenininho, e aí eu fiquei admirando muito o médico que me tratou, comecei a pensar por que eu não podia fazer medicina, né? Uhum. E aí fiquei com esse sonho, mas não tinha ainda, né, muita noção do que fazer, porque a gente imagina, né? Depois a gente vai construindo, né? A gente vai seguindo, assim. Então depois eu estava trabalhando em Embraer, eu comecei a fazer cursinho, e aí chegou um momento que eu estava estudando, era muito difícil passar, e eu decidi, falei assim, não, vou fazer. E aí eu fui falar com meu pai, para ele, falei, pai, eu vou fazer medicina, então precisava de uma ajuda, né? E meu pai falou, não, tudo bem. Aí estudei bastante, uns 3 anos, porque não tinha base para passar direto na faculdade de medicina, né? Uhum. E graças a Deus eu passei na Federal de São Carlos, né? Graças a Deus fui muito bem, passei na residência no Einstein. Nossa. Fiz ortopedia lá, graças a Deus fiz coluna em Curitiba, agradeço todos os meus professores. E depois fiz outras especializações, foi indo, e hoje eu estou aqui na cidade, voltei para a cidade para é uma pessoa que saiu da área técnica, sim, de exatas, sim, e aceitou aí o desafio de ir para a área de medicina e conseguiu vencer todos os obstáculos aí. Sim. Pô, muito legal. Legal você compartilhando aí com a gente essa sua experiência, essa sua jornada aí. E em que momento que você sentiu essa necessidade de buscar algum movimento ou algum grupo de pessoas semelhante ao Novo aí que fez você encontrar a gente? Na verdade, assim, eu sempre participei. Eu fui presidente do centro acadêmico na época que eu estava na Federal de São Carlos. Uhum. E eu trabalhava com coisas assim sociais, assim, né, os vicentinos, né, que levam alimento para famílias carentes, né, aqui em São José dos Campos, era do São Geraldo, né. E aí eu trabalhava na igreja, eu fazia bastante coisa, e eu sempre tive essa vontade de fazer alguma coisa assim que fosse um pouquinho fora da minha área, que fosse mais social. E no Brasil, assim, eu estava percebendo que, no Brasil não, mas na minha vida, assim, existia uma limitação de quanto que eu podia ajudar as pessoas. Porque uma coisa é você levar uma cesta básica para uma família, uma coisa é você criar um programa, né, de educação da população para mudar as condições dela, para ela conseguir um impacto maior, né? Por exemplo, eu trabalhando como vicentino, eu consegui atender 10 famílias. Uhum. Mas eu coordenando algum programa de educação com mais dinheiro, eu conseguiria muito mais famílias sair da situação de pobreza. Então eu sempre enxerguei na política essa potencialidade, mas com as dificuldades que eu enxergava, porque eu fui presidente do centro acadêmico, sabia que tem muitas coisas que dificultam isso, não é só a gente querer, né? A gente precisa, uma coisa que eu aprendi com meu avô, é você ter poder nas coisas. Não adianta você mandar uma pessoa fazer alguma coisa, ela fala, não vou fazer, então você não manda em nada. Uhum. Às vezes você não manda nem na sua casa, você fala pro seu filho assim, estuda, faz isso, ele não te obedece, então você não tem poder. Então, isso que é uma coisa que eu aprendi um pouco no centro acadêmico. Não o poder de submeter as pessoas, mas de você poder de influenciar, o poder de fazer se representado para aquelas pessoas, né, e conseguir uma coisa melhor. Então, eu vi que no Brasil estava acontecendo muita coisa assim que muito bagunçado, sempre aconteceu, né? Mas eu acho que eu fui tomando mais consciência disso. E como eu tenho filhos pequenos, né? Eu fiquei pensando, será que eu fico no Brasil? Será que eu vou embora? Né? Porque eu tenho condições de ir embora. Mas eu falei assim, nossa, mas eu sou brasileiro, me sinto brasileiro, eu me sinto joseense, acho que joseense eu me sinto mais do que brasileiro, porque eu gosto muito de São José. Certo. E eu falei, não, tem que fazer alguma coisa para o futuro deles, né? Eu não sei se eles vão ficar aqui ou não, o que eles vão fazer, mas eu preciso contribuir um pouquinho do meu tempo para isso. Essa é a minha ideia.
Porque para mim mesmo, para as coisas que eu tenho, que eu consegui, eu acho que, graças a Deus, eu só agradeço a Deus, mas para o futuro eu fico um pouco preocupado. Foi por isso que eu entrei para o partido e queria fazer alguma coisa de bom, assim. Não, maravilha, porque exatamente esse é o grande motivador das pessoas que estão no Novo, né? De querer realmente dar uma chance para o Brasil, dele encontrar um caminho um pouco mais promissor no que tange a parte da contribuição que a política tem com a sociedade, que a gente acha que hoje está muito... Parece que a política ganhou vida própria e não está nos representando. E a gente quer resgatar isso e nós entendemos que é o envolvimento das pessoas que estão sendo prejudicadas, das pessoas que realmente fazem parte da sociedade, o envolvimento delas na política que vai fazer resgatar essa prosperidade aí que a gente tanto sente falta aí, né? Muito legal. E qual que é a forma que você vê da gente, através desse movimento voluntário, através desse momento da sociedade se organizando, né? Seja através do Partido Novo, seja através de outras instituições, como é que nós vamos, como cidadão, fazer com que a nossa política melhore? Então, teve até um dia que eu conversei com você e foi até interessante a nossa conversa, assim, né? Que eu estava falando assim, sobre as estratégias que a gente tinha para modificar a política. Porque eu sou uma pessoa muito prática, assim, eu quero fazer alguma coisa e tem que acontecer, não tem essa de não acontecer. Se eu for um negócio para perder, eu não quero. E aí eu percebi que, assim, o que tem de fundamental no que a gente está criando, né, como partido, são os valores, né? Porque, assim, eu acho que a nossa sociedade, ela precisa ser reconstruída em relação a valores, a princípios, a pensamento. Hoje, o Brasil intelectualmente ele está muito deficitário, está recebendo muita coisa de fora, muita coisa que não nos representa e criando situações na população, né? Questões que não fazem parte da nossa cultura, que estão atropelando a cultura do brasileiro, a moral do brasileiro, os costumes, né? Até mesmo o pensamento. A gente está recebendo muito isso de fora e isso é o fundamental, porque assim, se as pessoas começam a entender o que é ser liberal, o que é guardar os seus valores, respeito, né, humanidade, bondade, princípios mesmo de... Né, eu estava, há uns 15 dias atrás, eu estava na Coreia do Sul, por exemplo, no metrô. Assim, eu percebi que a população tinha muito respeito aos idosos e às crianças, mas no metrô só tinha propaganda de civilidade, de respeitar, dar um lugar para o idoso, cuidado para não esbarrar na outra pessoa que está atrás, coisas pequenas, mas que tornam a população mais educada, ou mesmo assim, as pessoas terem uma profissão, terem um emprego, isso ficar claro para elas enxergarem não só para sobrevivência, mas para contribuição, né, como cidadão, né? Eu acho que o papel do novo é criar cada vez mais esses valores. Porque se esses valores são criados, isso entra na cabeça da população, a gente vai pensar igual, a gente vai construir um Brasil do que a gente imagina. Então talvez a gente perca, né, na política, como a gente, né, tem poucos representantes, mas que os nossos representantes sejam firmes nos seus valores, nos seus princípios, nos seus ideais. Não tem problema a gente, né, ser perseguido, não tem problema a gente ser ridicularizado ou a gente não ganhar uma eleição. Não é isso que vai fazer a gente vencer. São os princípios, são os valores. E eu acho que é isso que a gente tem que manter. A gente não pode perder isso, a gente não pode mudar, porque eu sou cristão, então eu acredito nisso, né? O cristão, ele tem que estar preparado para morrer, para perder. Ele não tem que ganhar. Cumprir com uma missão. Cumprir com a missão. Não é importante para ele se ele vai fazer e vai dar certo. Não, ele tem que fazer. A jornada é mais importante. A jornada é mais né? importante, entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente tem que enxergar como partido, né? Então, se tiver um candidato do Novo
que foi lá, se candidatou, lutou, não venceu, pode ter certeza que se ele falou dos valores, colocou isso na cabeça da população, ele já venceu. A gente já está vencendo. Só que a gente não vai vencer hoje. O resultado que a gente vai ampliando vai acontecer daqui a alguns anos, né? Sei lá, 10, 20, 30. Que é a sementinha que a gente está plantando, que é para meus filhos, para meus netos, né? Então, é isso que eu acredito no novo. Eu não vou falar de você, eu quero ganhar, a gente vai ganhar na política, não. A gente já está ganhando se a gente faz as coisas certas, se a gente defende nossos princípios, nossos valores, a gente está vencendo. Não importa o que as pessoas fizerem de errado, ou o que falarem de errado, que é o que a gente vê hoje na política, você tem que guardar seus valores e você ganha sim, você não ganha. Por isso que até eu falo assim, eu não tenho vontade de ser candidato, porque eu acho que essa é a minha função. Minha função é continuar defendendo esses valores e esse eu acho que é o que eu acredito, eu acho que vai mudar. É claro que na prática, como eu falei para você, são questões de poder, né? A gente vê hoje, por exemplo, no Congresso, o poder que existe do presidente com os congressistas, os deputados, é financeiro, né? Eles recebem, eles ganham verbas, né, para os estados, para conseguir voto. É uma barganha ali. É uma barganha, não é uma questão de valores, de princípios. Ou de representação. Representação, não é uma liderança. O Lula não é uma liderança. O Lula, ele é uma pessoa que sabe fazer o jogo que sempre foi o jogo velho da política, né? Ele não tem moral, ele não tem condições de ser presidente do Brasil, assim, moralmente falando, e até de valores, princípios, não tem. Basicamente, cada hora ele está no resgata um pouco essa questão da ética, né, do motivador da nossa jornada. Inclusive, uma coisa que é interessante quando você falou, eu acabei lembrando do nome que o Novo escolheu para o processo de formação e seleção dos nossos candidatos. Os nossos candidatos, eles são selecionados através de um processo técnico, né, para evitar um pouco daquela questão do poder que o cacique partidário tem de definir, você vai, você não entra, então tem um processo técnico, e esse processo técnico eles chamaram de Jornada 2024, né? Então já dá esse lance de que você tem uma caminhada, essa caminhada é importante, é um processo de formação, e aí a gente acaba caindo sempre numa questão de formação, vem acompanhado de informação, de conhecimento, que é o que você está falando. Vamos levar ideias, vamos levar conhecimento para os candidatos, para que eles também, né, não só eles, mas todos os filiados do Novo também possam levar esses mesmos conhecimentos, essas mesmas informações para a sociedade como um todo. E assim, eu acho que isso é muito poderoso dentro do Novo. Quando a gente se preocupa, sim, nós nos preocupamos com as eleições, nós nos preocupamos com os votos, mas quando a gente se preocupa em levar conhecimento, levar informação para a população, a gente está vacinando eles a não serem manipulados. Eu achei interessante que quando a gente conversa a respeito dos fundamentos, princípios e valores do Novo, parece que eles se tornam blindados à questão por exemplo, né, há uma prática que a gente tem de compra de votos que a gente sabe que acontece, né, em todos os lugares, mas a gente sabe que existe. Eles se tornam muito mais protegidos desse tipo de prática porque eles têm um conhecimento, eles sabem o poder do voto deles. Então, esse mecanismo de poder ele existe, é difícil, né, governar, né. Às vezes eu até fico preocupado, né, chega um candidato do Novo e, sei lá, o Zema, o presidente, como é que a gente vai fazer para governar desse jeito que está, né? Então, essas mudanças do poder e de como o poder tem que funcionar, eu acho que a base tem que ser a educação, os candidatos têm que estar educados para isso, né? Ele não pode imaginar que ele vai na política para ele ganhar um dinheiro, comprar um iate, fazer tudo que ele puder com dinheiro lá e... Ele está lá para servir a população, né? Sim. E não para entender os interesses próprios. Mas entrando nessa linha, você falou assim, eu fico até preocupado, como é que a gente vai fazer quando conseguir um governo, mas o Zema já está indo para o segundo mandato, então ele já completou o primeiro. Qual que é a sua avaliação a respeito disso, dessa questão da gente conseguir ou não? Como é que foi o Zema, como é que não foi? Ele encontrou mais dificuldade que você achou que ele ia encontrar?
Olha, eu vou falar meio superficial, não tenho um conhecimento profundo de tudo que ele enfrentou, do que aconteceu, mas assim, a gente pensando que o estado de Minas Gerais era o estado que estava deficitário, com as contas públicas atrasadas, salários atrasados, um estado praticamente falido, né, muito do dinheiro que era utilizado, né, de gasto público era gasto que era desnecessário, e que ele conseguiu mudar tudo isso, isso é uma coisa fantástica. É claro que a gente tem que saber trabalhar com os mecanismos de política, que são muito difíceis, né? A gente não pode ser inocente também, achar que é só chegar lá e falar que vai ficar tudo bem. Com certeza ele deve ter tido muita dificuldade, né? Como ele teve no primeiro mandato, que eu acho que praticamente ele não conseguiu fazer muita coisa no primeiro Tudo que, ele começo, dependia, né? tudo que ele dependia da Assembleia Legislativa, ele teve muita dificuldade. Todo o benefício que foi colhido durante o primeiro mandato do Zema foi basicamente consequência de medidas administrativas. Sim. Que não dependia do Legislativo, aí tinha autonomia para fazer. E E mesmo com essa limitação, você vê que ele conseguiu sanear o Estado, né? Então é uma coisa... Então, assim, a gente tem que... Eu acho até o novo precisa criar formas da gente se organizar para ter poder. Poder no sentido de que a gente consiga... Eu quero uma coisa, isso aconteça. Isso eu acho que é um grande desafio. Porque basicamente o poder que eu enxergo que existe para a gente conseguir convencer as pessoas é poder econômico, que é o que fazem hoje, né? O poder opressivo de violência, que eu acho que alguns estados ditatoriais fazem isso através da violência, obrigando os outros, e o poder de ser uma autoridade, que eu acho que é isso que a gente tem que buscar, mas a gente vai ter que trabalhar com os outros, porque, infelizmente, né, a gente tem situações, né, que tem que negociar com os outros partidos. Eu não sei nem como fazer isso, vou falar a verdade para você, que eu acho que é bem difícil, entendeu? É uma coisa que a gente vai ter que aprender como... eu acho que a gente tem que desenvolver isso, eu não sei. Eu acho que todo mundo, né, sabe como lidar com essas situações. Mas o que acontece é que às vezes na política eles acabam colocando todo mundo dentro do mesmo saco, né? Porque quem cria a opinião pública hoje, infelizmente, são empresas, né? As empresas são pagas, né? Então, de repente eles podem colocar o novo no mesmo saco de um partido que está fazendo tudo, né, que não é de acordo com o que a gente imagina, que é que ele sempre vem tentando fazer, né? Então a gente precisa pegar firme nos princípios, nos valores, né? Exatamente, porque as pessoas que pensam da mesma forma, eles acabam se juntando, né? E a única forma do novo estar crescendo, que é o crescimento que nós temos hoje, principalmente na base de filiados, ele vem dessa aglutinação de pessoas que pensam de forma semelhante, né? Então, à medida que a gente vai juntando e elas acabam participando aqui do nosso ecossistema, vamos dizer assim, é difícil de você chegar e perder essa pessoa, né? Que já conhece. Agora, o grande desafio nosso que a gente não sabe fazer isso é escalar isso, né? Sair desse grupinho de 1000 e chegar nos milhões ali. Isso é muito complicado, mas é um trabalho de formiguinha que a gente tem que ir executando aí. Sim. Né? Muito legal. Bom, a gente está aqui no final do N30Cast. Se você gostou dessa conversa, então tem algo de novo em você. Veja, o Fernando, um cidadão comum aí com todas as suas responsabilidades, família, se juntando para fazer um trabalho que é voluntário, né? Quer dizer, todo mundo que está no Novo, a maioria das pessoas que estão no Novo, eles fazem um trabalho de forma voluntária para tentar entregar, deixar um legado político melhor para as futuras gerações, nossos filhos, nossos netos, né? Então nós estamos aqui chegando ao final, então se você puder fazer aí as considerações finais aí, Fernando. Olha, eu agradeço por estar participando desse movimento e eu gostaria que mais pessoas também que pensam da mesma forma viessem para junto da gente, para a gente aprender também, trocar ideias e
construir um movimento cada vez mais forte, né? Nós precisamos reescrever a história do Brasil, a gente precisa começar de novo e é isso que a gente precisa no partido, pessoas que queiram construir o Brasil, um Brasil que a gente se enxergue como nação, um país respeitado, né? Em cada cidade, em cada local, em tudo que as pessoas realizam como atividade, como emprego, acho que a gente tem que construir esse país e é isso que eu desejo e esse é o convite que eu faço para se juntar, né, a nós, porque nós temos um projeto bacana e todo mundo que puder colaborar será sempre bem-vindo. Muito obrigado aí, Fernando. É importante o que ele falou, porque se nós que estamos sofrendo com essa situação, né, em função de que existe aquela classe de políticos que transformou a política numa profissão e que estão lá, né, preocupados com a carreira deles. Se eles não estão resolvendo o nosso problema e somos nós que estamos pagando o pato, se se a gente não se organizar, se a gente não se mobilizar, se a gente não tomar uma atitude, ninguém vai resolver esse problema para a gente. Então, junte-se a nós. Se você gostou, tem algo de novo em você. Até o próximo N30Cast. E não se inscrevam, dá o seu like se você gostou dessa entrevista. Boa, valeu.